Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de macros para o LibreOffice. Se você caiu de paraquedas aqui, repara que esse curso é composto por uma série de aulas. Clique no link aqui em cima e assista o curso completo, beleza? Vamos para a aula. Estou com o meu LibreOffice Calc aberto, em específico com a ideia de desenvolvimento de macros do LibreOffice. Sempre lembrando que você abre a mesma aqui em Ferramentas, Macros, Editar Macros, né? Até a aula passada, nós discutimos um pouco da linguagem de programação BASIC, que vai ser fundamental para a gente poder desenvolver as macros. A partir da aula de hoje, nós vamos começar a discutir propriamente dito essa biblioteca aqui, LibreMacro. Então, para que a gente possa utilizar dentro das nossas macros essa biblioteca LibreMacro, a primeira coisa que nós temos que fazer é importar essa biblioteca, ler essa biblioteca de forma que, a partir do momento que eu importe, todas as funções internas a elas fiquem disponíveis aqui para que eu possa criar os meus programas. Combinado? Então, agora a gente vai começar a ler as células que nós temos nesta planilha aqui. Beleza? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é escrever na célula A3, né? Eu quero escrever a palavra teste. Beleza? Como que eu posso fazer isso? Bem, então, vou botar aqui cell, ok? E vou escrever na célula A3. Só que essa célula A3, ela não está perdida no mundo. Essa célula, ela se encontra dentro de uma folha de cálculo. Ou seja, em outras palavras, a célula A3, ela está dentro da planilha 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é, bem, eu quero a célula que está na planilha 1, certo? E dentro da planilha 1 eu tenho várias células. Eu tenho a célula A1, A5, A7, etc. Eu quero a célula A3. Ok? Beleza. E o que eu quero colocar nessa célula A3? Eu quero colocar nessa célula A3 a palavra teste. Como que eu vou fazer isso? Bem, quando a gente for trabalhar com planilhas, a gente tem que entender que eu preciso dizer para o LibreOffice, né, o que eu quero fazer com a célula em específico. Afinal, eu posso colocar aqui um texto, posso colocar um número, ainda posso colocar até uma fórmula, e ele não tem como adivinhar. Vem comigo que vai ficar bem simples. Então, se eu quero colocar o texto, um texto teste, basta eu colocar aqui string. Beleza. Então, agora, a planilha 1, célula A3, vai conter o texto teste. Vamos ver se funciona. Vou rodar aqui. Opa, legal, funcionou. Bem, vamos supor agora, num segundo exemplo, que eu queira atribuir um valor numérico aqui, por exemplo, 2. Quando a gente vai atribuir valores para a célula, a gente tem três opções. String, né, que é utilizado como neste primeiro exemplo, né, para atribuir textos para uma célula. Value, que é para atribuir um valor numérico, né, 1, 2, 10, 100, né, e fórmula, que é para atribuir uma fórmula àquela célula. Então, por exemplo, se eu quiser atribuir aqui, nessa célula 3, o valor 13, né, por exemplo, e eu executar aqui, ah lá, pronto, o valor ficou 13. Agora, vamos supor que eu queira, ao invés de atribuir um texto ou atribuir um valor numérico, eu queira atribuir uma fórmula para esta célula. Eu queira dizer o seguinte, olha, eu quero que a célula A3 seja a soma dos valores da célula A1 com a célula 2. Eu posso fazer isso? Posso. Basta eu colocar aqui fórmula, ok? E eu dizer aqui, entre aspas, que a célula 3 vai ter a seguinte fórmula, A1 mais A2. E de forma bem simples, quando eu clicar aqui, pronto. Se você entrar aqui, você vai ver que a fórmula aqui é A1 mais A2. Beleza, agora a gente vai para um terceiro exemplo para explorar um pouco mais como trabalhar com as células. Suponha que eu queira fazer essa operação aqui, somar A1 com A2, né? Entretanto, sem usar a fórmula, né? Porque, querendo ou não, aqui você tem uma fórmula dentro dessa célula. Vamos supor que você queira fazer isso programaticamente, sem precisar atribuir uma fórmula. É possível?
Claro que é possível, sem problema algum. Então, ao invés de atribuir uma fórmula, né, eu vou então apagar essa fórmula aqui, deixa eu apagar, delete, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a célula A3, né, posso até copiar aqui para ir mais rápido, né? A célula A3, né, ela vai ter o seguinte valor. A célula A3 vai ser igual à célula A1 mais o valor que houver na célula A2. Deixa eu aumentar um pouco aqui para a gente poder visualizar bem. Vamos lá. Opa, legal. Repare que isso aqui é um valor numérico, não existe uma fórmula aqui. Combinado? Alguém poderia dizer, olha, eu não gostei dessa forma de pegar a célula, quando eu digo planilha, e aqui eu tenho que colocar A3. Não tem uma outra forma de fazer essa mesma coisa? Tem sim. Se você quiser, você pode escrever assim, ó. Célula, que eu quero pegar da planilha 1, e aqui, ao invés de dizer A3, eu posso dizer, por exemplo, linha 3, coluna 1, ok? Eu quero escrever algo, fazer alguma coisa na linha 3, coluna 1. Só que aí você tem que dizer que isso é uma referência, ref, ok? Então, eu vou pegar a célula da planilha 1, que está na linha 3, coluna 1. Então, eu estou falando desta célula aqui. Beleza. E o que eu quero fazer? Sei lá, eu quero colocar aqui um texto chamado Oi. Beleza? Vou comentar isso daqui para não interferir na execução e vou executar. Beleza, funcionou. E aí você poderia perguntar, nossa, mas por que que você está ensinando uma outra forma de você referenciar as células? Por que você não usa apenas essa daqui? Bem, essa resposta eu vou te dar mais para frente, mas já te dando um spoiler, esse tipo de chamada vai ser fundamental para você trabalhar com iterações. Vai pensando isso. Te explico melhor nas próximas aulas, beleza? Um abraço, valeu!